Em menos de 40 anos, a China passou de uma nação agrária fechada ao mundo para a segunda maior economia do planeta. Um feito impressionante, não é? Mas por trás desse milagre econômico, existe uma realidade que poucos falam. Uma realidade feita de desigualdade crescente, controles estatais rígidos, dívidas escondidas e custos humanos que raramente aparecem nas manchetes. Enquanto arranha-céus futuristas dominam o horizonte de cidades como Xangai, em outros cantos do país, fábricas lotadas e regiões rurais empobrecidas contam uma história diferente. Este contraste não é acidental. É uma consequência direta do modelo de crescimento que impulsionou o país. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar o que os relatórios oficiais não mostram: a face oculta do desenvolvimento econômico chinês. Vamos explorar como um modelo que parecia infalível pode estar chegando ao seu limite. E mais importante, o que isso significa não apenas para a China, mas para todos nós, para a economia global. Fique comigo para descobrir. Para entender o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou com as reformas de Deng Xiaoping, na década de 1980. Foi um momento de virada. A China abriu sua economia ao capital estrangeiro, investiu massivamente em infraestrutura e rapidamente se transformou na fábrica do mundo. De repente, produtos made in China estavam em toda parte, de eletrônicos a brinquedos, impulsionando um crescimento do PIB que parecia desafiar a gravidade. Mas esse crescimento não foi baseado no capitalismo tradicional que conhecemos no Ocidente. Foi impulsionado por um modelo híbrido único, o capitalismo de Estado. Neste sistema, o Partido Comunista Chinês mantém o controle estratégico sobre os pilares da economia. Bancos, grandes empresas estatais e setores-chave, como energia, telecomunicações e tecnologia, respondem diretamente ao governo. Essa centralização permitiu que o governo tomasse decisões rápidas e realizasse investimentos gigantescos em projetos de infraestrutura, como trens de alta velocidade e portos modernos. Foi uma estratégia que acelerou o desenvolvimento de uma forma que poucas nações conseguiram igualar. No entanto, esse mesmo controle que trouxe velocidade e escala também criou distorções profundas na economia. Problemas que estão vindo à tona agora. Enquanto o mundo admirava as taxas de crescimento de 2 dígitos da China, poucos prestavam atenção a um detalhe crucial que se acumulava nos bastidores: a dívida. Hoje, a dívida total da China, somando a pública e a privada, ultrapassa 300% do seu produto interno bruto. Para se ter uma ideia, é um patamar superior ao de muitas economias desenvolvidas, como os Estados Unidos e a União Europeia. Mas o mais preocupante não é a dívida do governo central, que isoladamente é relativamente baixa. O verdadeiro problema está escondido em camadas mais profundas da economia. Está nas empresas estatais ineficientes, que são mantidas funcionando artificialmente para evitar o desemprego, e principalmente nos governos locais. Para financiar projetos ambiciosos e cumprir metas de crescimento impostas por Pequim, muitos governos locais criaram o que são chamados de veículos de financiamento de governos locais. Empresas obscuras usadas para pegar empréstimos fora dos balanços oficiais, contornando as regras fiscais. O resultado dessa farra de crédito: cidades inteiras foram construídas, mas permanecem vazias, como a famosa Orduz, conhecida como uma cidade fantasma. Aeroportos operam com pouquíssimos voos. Fábricas produzem abaixo da capacidade apenas para manter as aparências e os empregos. Tudo isso foi financiado por empréstimos que um dia terão que ser pagos. E agora, com o crescimento econômico desacelerando, essa montanha de dívidas se torna cada vez mais insustentável, parecendo uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir.
O desenvolvimento vertiginoso da China não deixou apenas uma conta financeira para pagar. Ele também teve um custo humano imenso. Milhões de trabalhadores migrantes deixaram suas casas no campo para buscar oportunidades nas cidades industriais. Eles foram a mão de obra que construiu a China moderna. No entanto, devido a um sistema de registro residencial chamado Hukou, muitos desses trabalhadores nunca tiveram acesso pleno a serviços públicos essenciais, como saúde de qualidade e educação para seus filhos nas cidades onde vivem e trabalham. Eles são, em muitos aspectos, cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Além disso, os direitos trabalhistas são extremamente limitados. Greves são frequentemente reprimidas e sindicatos independentes são proibidos. Tudo é feito em nome da estabilidade social e da manutenção do crescimento contínuo, custe o que custar. A mensagem é clara. A harmonia social, conforme definida pelo partido, vem antes dos direitos individuais. Essa dinâmica gerou uma enorme desigualdade de renda. Enquanto uma elite ligada ao Partido Comunista acumula fortunas inacreditáveis, milhões de idosos sobrevivem com pensões mínimas e muitos jovens enfrentam um futuro incerto. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, na China está em torno de 0,47, um nível considerado alto e acima da média global. Essa disparidade alimenta um descontentamento silencioso, uma tensão social que ferve sob a superfície da aparente prosperidade. O modelo de crescimento que serviu à China por décadas está agora enfrentando seu maior desafio. A primeira grande rachadura é demográfica. A China está envelhecendo mais rápido do que enriqueceu. A política do filho único, embora relaxada, deixou um legado duradouro. A projeção é que até 2050, um terço da população chinesa terá mais de 60 anos. Isso significa menos jovens para trabalhar, menos pessoas para consumir e, potencialmente, menos dinamismo para inovar. É uma pressão enorme sobre o sistema de previdência e saúde. Ao mesmo tempo, uma mudança cultural está acontecendo entre os jovens. Eles estão cada vez mais desiludidos com a cultura de trabalho excessivo e a competição brutal por poucas oportunidades. Termos como Tangping, que significa deitar e desistir, e Neijuan, que descreve uma competição interna tóxica e sem sentido, viralizaram nas redes sociais. É um sinal claro de que o antigo contrato social, trabalhe duro e você prosperará, está se rompendo para uma nova geração. Para completar o cenário, o ambiente internacional mudou. O Ocidente, antes um parceiro comercial entusiasmado, agora vê a China como um rival estratégico. Sanções tecnológicas, o chamado decoupling, ou desacoplamento econômico, e estratégias de de-risking, estão dificultando o acesso da China a tecnologias cruciais e mercados de exportação. O país não pode mais depender apenas de ser a fábrica do mundo. O modelo que funcionou tão bem por 40 anos parece finalmente esgotado. A China não vai colapsar amanhã. O controle do Partido Comunista sobre a sociedade e a economia ainda é imenso, mas sua trajetória de crescimento acelerado, o motor que moveu a economia global por tanto tempo, provavelmente chegou ao fim. O futuro exigirá reformas profundas, não apenas econômicas, mas também sociais e políticas. Reformas que o Partido Comunista tem relutado em fazer, por um motivo simples: o medo de perder o controle. O milagre chinês foi, de fato, real. Ele tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza em tempo recorde. Mas, como vimos, foi um milagre construído sobre pilares frágeis, uma montanha de dívidas, uma profunda desigualdade social, um controle autoritário rígido e, talvez, uma ilusão de estabilidade eterna. Agora, a pergunta que todos nós deveríamos fazer não é apenas o que vai acontecer com a China. A verdadeira questão é:
O que acontece com o resto do mundo quando o principal motor do crescimento global começa a falhar? As ondas de choque certamente serão sentidas em todos os cantos do planeta. Se você gostou desta análise e quer entender mais sobre as verdadeiras forças que moldam a nossa economia global, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Expertises.